Bem-vindo! Hoje a nossa conversa é sobre a melhor idade. E eu volto com o doutor Renato. Doutor, muitos temem chegar à terceira idade porque tem medo de enfrentar doenças como Parkinson e Alzheimer. O que é Parkinson? Primeiro, né? A doença de Parkinson é uma doença antiquíssima, né? Conhecida desde 1800. Então, ela se caracteriza pela perda funcional de neurônios que a gente tem em centros motores do nosso cérebro, né? Então, esses neurônios, de uma forma desordenada e rápida demais, começam a morrer e começam a não funcionar mais adequadamente. E o que acontece? A pessoa começa a ter distúrbios no seu movimento, né? Todo mundo quase que quando pensa em Alzheimer, pensa na tremedeira, né? A pessoa que está tremendo aquele demais, movimento constante, que né? tem Alzheimer. Já na terceira idade, como a gente está falando da melhor idade, o Parkinson no idoso é um pouquinho diferente. Ele se caracteriza mais pela lentidão dos movimentos, pela rigidez das articulações, do que propriamente pelo tremor, até porque muito idoso treme sem que tenha Parkinson. Então é uma dúvida constante se a gente está tremendo. Todo mundo que está tremendo tem ou não doença de Parkinson. É uma doença que tem um tratamento que responde bem inicialmente com o tratamento. A pessoa consegue levar uma qualidade de vida, uma vida com uma qualidade muito boa, né? Mas que tende, com o passar dos anos, com o tempo de evolução da doença, a não responder mais de uma forma adequada ao tratamento e começam a aparecer complicações da doença de Parkinson. Mas é uma doença degenerativa cerebral. Agora, Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer já é encarada de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que seria talvez a doença mais temida por todo mundo, né? A pessoa começa a ter qualquer distúrbiozinho de memória, e a gente tem, com 20, 30, 40 anos, a vida inteira tem distúrbio de memória. A gente vive num mundo muito estressante, a gente vive milhões de informações chegando ao mesmo tempo para a gente, e fica difícil para o nosso cérebro processar isso, né, de uma forma contínua, de uma forma segura. E como a gente pode perceber que está com Alzheimer? A incidência inicial do Alzheimer é na memória para coisas recentes. Então, o idoso costuma ficar repetindo coisas, né? A família começa a perceber que ele está repetindo aquilo. Oh, mãe, a senhora já me falou isso, tem 15 minutos, está falando de novo. Daí, a meia hora, ela fala de novo. É comum perder muitos objetos em casa, né? E achar que foi roubada, porque colocou num lugar e não se lembra onde colocou. Panela no fogão para as mulheres que cozinham, uma coisa muito característica, né? Esquece e vai fazer outra coisa, nem lembra que deixou a panela lá. Aí o leite derrama, né, doutor? O leite derrama, chama o vizinho. Dona Bergocil, a senhora tem algum segredo para manter uma boa memória? Não tenho segredo, tenho sim. Segredo não é, porque eu trabalho. O trabalho é a melhor coisa que eu encontrei na vida, porque eu sou uma pessoa que gravo muito bem as coisas. Número, então, comigo é fácil. Gravo qualquer coisa que eu ver, eu leio, e eu acho que a memória minha é mesmo um pouco, pode ser até, os médicos podem dizer, se pode ser genética. Pode ser. Quanto mais a gente exercitar, eu melhor acho ela mais será, né? É a questão do meu trabalho, e gosto dele, e acho que todos nós devemos trabalhar. E eu trabalhei na siderúrgica há 32 anos, aposentei, passeei, cansei, voltei ao trabalho, que eu sempre queria fazer alguma coisa, um bem a alguém. Ajudar o próximo, para mim, é uma coisa muito importante. E com isso a senhora vai exercitando Estou a sua fazendo memória. bem, estou trabalhando, e vou lhe dizer uma coisa, eu me considero hoje mais capaz do que quando eu trabalhava na CSN. Aprendi muito, escrevo, chego no mercado, eu tiro a mercadoria, quando chega no caixa, dá R$100, eu errei por 2 centavos. A senhora tem uma vida bem ativa, né? Mas eu quero saber do doutor Ricardo o seguinte, o que é a queda na terceira idade? É uma situação complicada, né? Sem dúvida. A queda na terceira idade é muito temida em virtude do grande vilão da queda, que é a fratura. A fratura na terceira idade, após 65 anos de idade, principalmente se for uma fratura de quadril, vai implicar internação hospitalar, colocação de prótese, e não tem jeito. Quebrou, fraturou o fêmur, é igual à internação hospitalar, CTI. Então, o grande vilão da osteoporose, o grande vilão, chama-se fratura. E para evitar a fratura, que é importante aqueles pontos que a gente estava falando, de ter uma boa massa óssea, de uma boa massa muscular, manter uma atividade física e se manter ativa como Dona Bergocil. Uma pessoa ativa que participa da comunidade, que tem intervenções inteligentes, né?
que interage socialmente com todo mundo. Então, eu acho isso de fundamental importância, é manter uma dieta saudável, uma atividade física boa e uma sociabilização. Agora, a gente já falou da prevenção, né? É importante uma pessoa que faz exercício físico bem antes da terceira idade, já vai se cuidando. Isso ajuda um pouco quando chega nessa fase. Com certeza. A dona Bergonçu falou aí sobre a genética, né? A genética tem um papel fundamental na massa óssea. Mas a partir da passagem da idade, a partir dos 51 anos de idade, quando ocorre a menopausa, há uma diminuição da produção de estrogênio, há uma atrofia do ovário e há uma diminuição da massa óssea. Se a pessoa chegar nesse ponto com uma boa massa muscular, com uma boa massa óssea, tiver uma boa atividade física, tiver um capital ósseo bom, ela certamente vai ter menos probabilidade de fraturar, menos probabilidade de ter fratura, não só do quadril, mas fraturas da coluna vertebral, que podem piorar muito a qualidade de vida desse idoso. Então, o exercício físico realmente é importante. É fundamental. O exercício físico, quando a gente fala, é exercício físico voltado para aquela pessoa da terceira idade, feito por um profissional qualificado, né? Evitando certos exercícios, respeitando a idade do paciente. E os limites do corpo. Os limites do corpo, o biotipo da pessoa, né? Se a pessoa, por exemplo, gosta de natação, tem costume de utilizar a natação, seria bom fazer hidroginástica. Mas imagina uma pessoa que nunca entrou na piscina, como é que ela vai fazer hidroginástica? Não tem jeito. Então pode fazer caminhada, pode dançar, como nós falamos no início, que é uma boa atividade física, perde muitas calorias, aumenta a massa óssea, ainda faz bem para o coração, né? Agora eu quero falar com a senhora a respeito do convívio social. Tem pessoas que, quando chegam na terceira idade, elas se isolam, né? Isto eu acho uma das causas principais do problema de trazer as doenças. Até a própria Alzheimer, a pessoa precisa procurar conviver. Eu tenho uma irmã que fica com esse problema de não sair, se isolar. A solidão é a pior doença de uma pessoa. A solidão traz tudo. Traz doenças orgânicas, a solidão traz tristeza e traz até o abandono. Porque muitas pessoas não gostam de lidar com aquelas pessoas que querem se isolar. É o que não acontece comigo, eu adoro conviver. Eu quero estar sempre perto de alguém. A convivência é fundamental, muito, né? Muito fundamental, importantíssimo. Nós vamos continuar falando sobre isso, viu? Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Você aí de casa, só tome uma aguinha e volte.